Oi, gente, bem-vindos ao canal Rubricando. E eu resolvi criar uma seção que se chama Contando Conto, onde eu vou, contar uma história, São pequenas histórias, que são exatamente os contos, Se vocês gostarem, eu continuo, se não será o primeiro vídeo. Então, o conto que eu resolvi relatar para vocês se chama O Homem do Terno Preto, que é um conto do livro Tudo é Eventual, do Stephen King. Então, vamos lá. O Homem do Terno Preto conta a história de um velhinho que está escrevendo as suas memórias, e ele resolve relatar o que aconteceu com ele quando ele era criança, na fazenda onde ele morava. Ele nunca contou essa história para ninguém, nunca teve coragem de contar essa história para ninguém, então resolveu escrever, em forma de memórias, de diário. E ele disse que um dia, quando ele morresse, alguém ia pegar e ia ler essa história. Então o conto começa a partir daí. A história é o seguinte: quando ele tinha 9 anos, ele morava no interior dos Estados Unidos, nessas fazendas, e ele resolveu ir pescar, né, num riacho próximo à casa dele, né? O pai dele tinha ido à cidade e a mãe dele estava fazendo as tarefas do cotidiano, de casa. Então ele, depois de ajudar a mãe dele nesses afazeres, pede a permissão para ela, ir pescar nesse riacho. Sempre quem acompanhava ele nessas pescarias era o irmão dele e o cachorro. O irmão dele, o irmão mais velho, morreu com uma picada de abelha e ele era alérgico e ele acabou falecendo, Então a família ficou um pouco abalada, por causa da morte desse filho. Então ele se tornou filho único, com todos os cuidados que os pais tinham naquela época dele. Então ele pede permissão para a mãe dele ir pescar, a mãe dele deixa, A mãe dele está fazendo um pão, para mais tarde eles comerem, e se despede dele na varanda. Então ele pega a vara de pescar dele nova que ele tinha ganhado do pai dele e pega a cesta de peixes e iscas, e vai em direção à floresta. Sempre quem ia nas pescarias dele era ele e o irmão dele, e o cachorro, Só que o cachorro não quis ir com ele, aí ele achou muito estranho, porque para onde ele ia, o cachorro ia atrás, e o cachorro dessa vez não quis ir com ele, ficou latindo pro lado dele e não quis ir de jeito nenhum, ficou em casa. Ele se despede da mãe dele, mas com um pouco de angústia no coração, Olha mais uma vez para ela e entra na floresta. Chegando no local, que é um riacho, ele coloca a vara dele de pescar e a cesta com as iscas e começa a pescar. Pesca um peixe, pesca dois, Então ele se sente um pouco cansado, meio sonolento e resolve tirar um cochilo. Era já assim, meio da tarde, E ele resolve fazer isso, bota a vara de pescar dele assim, fincada na pedra, Caso ele pegue um peixe, ele vai sentir, a fisgada. Nisso ele tira o cochilo dele, ele não sabe quanto tempo ele adormeceu, mas ele acorda assustado. Ele vê os movimentos dos pássaros e um movimento estranho na floresta. Então ele olha para um lado, olha para o outro e não vê nada, Então ele se volta novamente para o rio, ver se ele pegava mais alguns peixes. Aqui ele escuta novamente esse barulho na floresta e quando ele vira, ele encontra um homem muito estranho, vestido com um terno preto. E por onde ele passava, morria, as plantas morriam e com os olhos muito estranhos, E ele ficou muito assustado vendo aquela figura assim, aquela figura muito estranha, muito alta, muito pálida, com os olhos vermelhos, cor de fogo. E onde ele pisava, morria as coisas, as plantas. Nisso, aquele ser, pergunta o que é que ele está fazendo. Ele, na inocência, dos 9 anos dele, diz que está pescando. Então, esse ser pergunta se ele está só. Aí ele responde, não, eu estou só. Aí, nisso, ele
ele fala o nome da criança, né? Só que o menino nunca tinha visto esse senhor na vida dele, e esse senhor chama ele pelo nome. E esse ser começa a aterrorizar ele. Aí perguntar: você não é o irmão daquele menino que morreu com uma picada de abelha? E ele acha muito estranho isso. Aí ele começa a dizer que ele é um menino muito mau e solta de uma vez assim: você sabia que sua mãe acaba de morrer? E o menino fica muito assustado. Como assim? Minha mãe, eu saí de casa e minha mãe estava fazendo pães, né? Então ele diz: não, mas sua mãe morreu. E o culpado disso é você. E o menino, né, começa a ficar cada vez mais assustado. Aí ele começa a dizer: olha, sua mãe morreu com uma picada de abelha que entrou pela janela da casa de vocês. Ela estava fazendo os pães, tinha acabado de colocar no forno e ela recebeu aquela picada e começou a inchar, começou a sair sangue pela boca, começou a sufocar e está caída no chão da cozinha, agonizando. E começa a descrever aquela coisa aterrorizante. E ele acaba dizendo: a culpa também da morte do seu irmão é a sua culpa também. Aí ele vai, começa a descrever o irmão, e ele começa a ver na mente dele a morte do irmão dele, e mostra o irmão dele inchado. Isso ele vai descrevendo toda a situação. O menino começa a ficar mais assustado ainda, e com isso o menino acaba mijando nas calças, né? E o menino fica assustado porque ele não consegue correr, não consegue, e aquele ser começando a ameaçar ele, né? E diz assim, ele se apresenta a ele como o diabo. Eu sou o diabo e vim aqui, estou com muita fome. E a minha fome não é fome de comida. Minha fome é fome de alma e eu vou levar sua alma. Eu vou comer você, né? Eu vou levar você para o inferno. Nisso o menino fica muito assustado e ele acaba se aproximando desse menino. Nisso o relato dele, ele fica só rodeando o menino e ameaçando o menino. Ele chega mais próximo a essa criança. Então essa criança, né, ele tem uma ação de pegar o peixe que está dentro da cesta e tacar na boca desse ser. Esse ser acaba engolindo esse peixe e engasgando. Nisso o menino tem a ação de correr. Ele começa a correr e esse ser, né, esse diabo, começa a correr atrás dele na floresta. E você vai vendo toda a descrição do Stephen King. E essa criança vai correndo, correndo, e o diabo vai chegando mais perto. E ele por ser pequeno, acaba caindo, tropeçando. E o diabo chegando mais perto, consegue pegar ele pelo braço. Ele se desprende, começa a correr, 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 até que a criança chega no alto de uma colina, sai da floresta e vai para o alto da colina. Quando o menino para um pouquinho e olha para trás, não tem ninguém. Mas mesmo assim o menino sente aquela presença rodeando na floresta. Ele conseguiu sair da floresta. Nisso o menino desce, né? Aí tem uma estradinha. Nisso ele vai correndo, que ele quer chegar em casa. Ele encontra o pai dele voltando para casa, né? Então ele esbarra no pai dele e diz assim: a gente precisa ir para casa porque a mamãe tá morrendo. Isso o pai dele começa a questionar ele o que tinha acontecido, para onde eles tinham ido. E ele disse: não, eu fui pescar, apareceu um homem dizendo que a mamãe tinha morrido e que a gente tem que ir lá para levar ela no médico, ver o que é que tá acontecendo. Aí o pai do menino começa a acalmar, perguntar a ele quem era esse homem, de onde ele vinha. E o menino começa a dizer: não, ele é um monstro, ele é o diabo, ele se apresentou como o diabo. O pai, né, começa a absorver aquelas coisas e pergunta a ele: cadê sua cesta? Cadê sua vara de pescar? Nisso o menino disse: não, eu deixei lá, eu saí correndo, desesperado, né, porque ele estava me perseguindo. Nisso o pai dele fica muito pé da vida, porque pensa que é um homem, né, que assustou o filho dele, e resolve: não, a gente vai voltar para pegar suas coisas e depois nós vamos para casa. Mas ele: não, a mamãe não pode estar morta essa hora, não sei o que. Aí o pai dele: não, se acalme, nós voltamos lá, pegamos suas coisas e voltamos para casa. Né, o menino fica relutante, o menino não quer ir, o pai dele começa a seguir para ir para esse riacho. Mas o menino, com medo que o diabo pegue o pai dele e mate o pai dele, né, segue o pai dele até o local. Chegando no local, ele vê, né, a vara de pescar dele no chão, né, a cesta com alguns peixes no chão também, né, caído.
E o pai dele olha ao redor, não vê nada, né? Não vê ninguém, mas o pai dele vê um monte de plantas mortas ao redor e acha aquilo estranho, mas fica na dele. Aí eles pegam, né, as cestinhas com os peixes e volta para casa, né? E o menino com muito medo vai atrás do pai dele, né? E fica olhando toda hora para ver se o diabo tá atrás dele ou não. Ele sente a presença dele, mas não consegue ver na floresta e eles vão seguir para casa. O menino entra em casa e vê a mãe dele, que a mãe dele está bem, que a mãe dele está viva, né? Abraça a mãe dele muito forte, né? Diz que ama a mãe dele, né? Que ela tá viva. Então o menino acaba, né? Aliviado por aquela situação, né? E o pai dele fica muito, né? Desconfiado daquela situação. Bom, o conto termina exatamente nessa chegada dele em casa e ele encontra tudo ok, a mãe dele não morreu, né? O pai dele fica um pouco preocupada, mas isso acaba passando, pensa que foi coisas da imaginação dele, mas sempre essa presença ficou na cabeça, essa lembrança ficou na cabeça dessa criança, né? E o conto termina ele contando a história dele, né? Esperando que alguém encontre esse conto, né? E ele diz, o Stephen King é tão interessante que ele deixa o questionamento: será que o menino sonhou ou será que realmente aconteceu aquilo, né? Então, uma forma dessa história, desse contexto foi bastante interessante. É um conto bem assustador, me assustou, não me assustou, mas me deixou bastante ansiosa, porque a cena de perseguição daquele ser do diabo atrás do menino, uma criança de 9 anos, gente. O diabo correndo atrás de uma criança de 9 anos é muito assustador. Então, assim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês acharem interessante, tem um próximo vídeo, né? Eu vou fazer uma escolha de 3 contos, né? Para vocês escolherem qual é esse conto que eu devo contar. Então é isso, né? Perdoe que eu moro perto do aeroporto, então um avião toda hora, não adianta. Então é isso. Então na próxima semana eu vou deixar aqui embaixo 3 contos do Stephen King, por enquanto, mas eu pretendo fazer outros contos se vocês gostarem, claro, né? Outros estilos de contos. Se vocês tiverem contos de autoria também, pode mandar pro e-mail do Rubricando, que eu também vou deixar aqui, pra, se for legal e interessante, a gente contar o conto aqui. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e tchau!